Boa noite. O pessoal aqui é mais ou menos assim, vem aqui, pega uma frase, vai ali e faz a palestra. Já vem pronto de lá. Na verdade, o tema que eu escolhi, na hora que eu entrei na sala, eles estavam cantando a música e o refrão da música falava exatamente uma parte que eu ia começar a falar aqui. O refrão falava: do amor renasceremos, né? E Lázaro, né, o espírito Lázaro, na hora que ele fala da lei do amor, ele começa a dar algumas dicas para nós de como nos portarmos, de como conduzirmos o processo da nossa renovação. Eu achei até muito interessante, né, na hora que eu entrei na sala, eles cantando, eu até sentei ali, fiquei prestando atenção. E eles cantaram tantas outras coisas bonitas que eu acabei esquecendo, tive que colar novamente. Vamos pedir que a espiritualidade maior nos ajude no estudo da noite, né? A gente sempre prepara alguma coisa, mas na hora que a gente começa a falar, surgem novas dicas, né? E espero que vocês tenham a paciência de me aguentar até o fim. Todos nós, principalmente aqui no país, estamos passando por dificuldades e às vezes a gente fica até depressivo, achando que a coisa acontece só conosco. Todos nós estamos passando dificuldades, todos nós passamos por processos que faz com que, às vezes, a gente perca a sintonia com a espiritualidade maior. E isso é muito perigoso, né? Porque eu já brinquei aqui várias vezes, nós nos irritamos muito quando perdemos o sinal de celular e não prestamos atenção quando perdemos a nossa conexão com o Pai. E o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre essa sintonia, né? E algumas coisas nesse sentido. A lei do amor, que o Espírito Lázaro fala no capítulo 11, no item 8, mais precisamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele, de uma forma bastante didática, ele vai fazendo gradações a respeito do nosso desenvolvimento. Ele começa falando da nossa origem, e ele deixa muito claro que na nossa origem o que nós temos são instintos. Pouco depois ele começa e já fala que corrompidos e avançado, aí nós vamos ter sensações. E mais tarde, instruídos e depurados, aí sim nós vamos para a parte importante, que é a parte do sentimento. É muito importante a gente lembrar essa dica que o Espírito Lázaro nos dá. Por quê? Quando se diz respeito à nossa espiritualidade, nós não estamos dentro de caixinhas, né? Na verdade, nós vamos misturando, amalgamando tudo isso, e isso somos nós. Então, nesse momento, no planeta Terra, um planeta de provas e expiações que está tentando se modificar, nós temos pés no instinto, nós temos pés na corrupção, e nós estamos avançados, e poucos de nós estamos começando a nos instruir, né? Depurado, passaram poucos por aqui, né? A gente consegue talvez encher uma mão, e vamos ser otimistas e vamos falar que vamos encher duas. Depurado mesmo, passaram poucos por aqui. Mais em obrigações para nos ajudar, né, na meta de nos levar junto com eles, do que passar por aqui algum processo, né? Então, lembrando disso, esses somos nós, não tem como fugir, né? Então, na hora que eu estou fazendo uma escolha, na hora que eu estou avaliando algum processo, a hora que eu estou escolhendo um caminho, o que vai acontecer comigo? Essa escolha minha vai ter uma parte instinto, vai ter uma parte corrompida, vai ter uma parte avançada, se Deus quiser, uma parte instruída, e se a espiritualidade for muito minha amiga, uma parte depurada. Eu sou essa mistura. Isso, às vezes, faz com que eu faça escolhas não muito acertadas na minha vida. E aí, o que eu faço? Eu me deprimo, eu
Eu faço o que com isso? É muito importante que a gente tenha isso muito claro na nossa cabeça. Por quê? Porque isso vai acontecer conosco o tempo todo. Eu brinco, a gente faz um estudo, tem um estudo na quinta-feira e tem terça também. E na quinta-feira, de vez em quando, eu falo com as pessoas, né? A não escolha já é uma escolha. Então eu não vou escolher, não, aí eu estou livre. O ato de eu optar por não escolher já é uma escolha. Por quê? Porque eu já exerço o meu livre-arbítrio. Eu não estou na origem mais. Eu estou nesse meio de caminho aí. Eu estou em muitas sensações, um pouco de instinto e tentando galgar uma parte de sentimento. Meu amor ainda é egoísta. Eu não consigo amar igual o Cristo pregou. Não consigo. Não consigo amar igual uma pessoa normal que nasceu no mesmo país que eu nasci, passou pelas mesmas vicissitudes que eu passo, como o Chico Xavier, né? Um amor que quem chegou perto do Chico falava, que emanava dele um amor que você não sabia como que era aquilo. Se a gente for fazer analogia com o sinal de celular, ele devia ser uma torre daquelas muito bem sintonizadas. Então, assim, influenciava todo mundo ao redor, né? E de uma forma boa. Mas o Paulo, ele nos dá uma dica na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante, que eu vou ler aqui para vocês. Ele dando esperança para a gente e aonde a gente deve focar, né, os nossos esforços. Ele fala assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então ele dá uma dica muito clara, onde mantemos o nosso foco. Vem Lázaro dar uma dica muito clara do que acontece conosco. Então, essa introdução, mas quem teve a graça, né, a beatífica, vou usar até esse termo, de ouvir a palestra da nossa irmã Amábiles, falando sobre o poder da oração, é com essas ferramentas que nós vamos fazer o estudo de hoje. Como eu devo me portar no meu dia a dia? No meu dia a dia, os problemas vão desaparecer como mágica? A falta de emprego, meu problema com a companheira, o companheiro, meu problema com o chefe, meu problema com aquele irmão da minha família. Esses problemas vão desaparecer? Isso vai desaparecer da minha vida? Não vai. Não vai, mas não vai mesmo, né? Então, existe uma fábula, né? Que eu não sei se eu vou conseguir contá-la aqui, mas vamos ver onde que a gente chega. A fábula fala que na floresta tinha um carvalho enorme, forte, e um caniço. Lá no pé do carvalho tinha um caniço. E o caniço provavelmente conseguiu sobreviver graças à sombra e o desvio dos ventos por parte do carvalho. E ele falando com muita pena dele, né? Falou: olha, se não sou eu aqui para te fortalecer, para te ajudar, que seria de você, tão fino, né? Tão e fraco, qualquer ventinho te dobra. E o caniço lá prestando atenção naquela demonstração de ego, né? Por que não dizer da árvore, né? Do carvalho, enaltecendo a sua fortaleza. Será que parece com a gente de vez em quando? Eu falo que somos ótimos para comparar uma qualidade que eu já conquistei com um defeito que o outro ainda não conquistou, né? Dificilmente eu faço o contrário, comparo um defeito meu com a qualidade que o outro já conquistou. Eu preciso melhorar aquilo ali. Não, é sempre o contrário. Olha só o que fulano está fazendo, não é assim? Então estava lá o carvalho, sendo humano, né? Muito humano.
Nisso aconteceu o quê? Uma tempestade. Naquelas tempestades que eu gosto muito de brincar, né? Que eu morei lá em Porto Velho. Lá em Porto Velho começa uma tempestade que cai aqui no Sudeste, né? Pode estudar nos livros aí que vocês vão descobrir. Chama Rio que Voa. É uma chuva que começa lá em Porto Velho, por causa da floresta amazônica, e vem chover cá no Sudeste. Quando dá aquela tempestade muito forte aqui no Sudeste, é o rio que voa caindo. Então você pode pesquisar que vocês vão ver que eu não estou mentindo. Então vamos supor que na nossa historinha o rio que voa resolveu cair e sacode para um lado, sacode para o outro, e quando acabou a tempestade, o que tinha acontecido? O carvalho estava no chão. E o caniço? Ele dobrou para um lado, ele dobrou para o outro, ele tomou vento, mas na hora que acabou a chuva ele estava em pé. Acontece muito isso conosco, o tempo todo, quando acontecem as vicissitudes. O nosso racionalismo, às vezes, em vez de nos ajudar, nos atrapalha. A nossa dureza no coração, em vez da gente, igual a Mabes nos ensinou, né, na hora da gente trancar no quarto e não saber orar, então pelo menos chore, mas chore com o coração, que a espiritualidade vai te ouvir. Nem isso a gente faz. E a gente cai. E às vezes aquele amigo nosso que demonstra fraqueza e tudo mais, na verdade, ele está se adaptando às vicissitudes da vida. E já ficou provado que quem consegue se adaptar sobrevive melhor. Não seria diferente com a nossa evolução espiritual. Tá certo? Se nós conseguirmos nos adaptarmos às coisas que nos acontecem, nós conseguiríamos sair lá na frente. E o exemplo perfeito disso, quem é? A água, né? Por que a água? A água nós a conhecemos em diversos estados. A água não briga com a natureza, muito pelo contrário, ela se sujeita à natureza, mas ela nunca deixa de existir. Se fizer calor, ela evapora. Se fizer frio e ela estiver lá em cima, ela chove. Se fizer muito frio, ela vira neve. Mas ela não deixa de existir. Ela aceita todos os seus desafios. Ela não para quando ela está dentro do rio para brigar com a pedra. Igual nós fazemos. Pelo menos eu faço. Né? Ela não perde tempo brigando com a pedra. O que ela faz? Ela vai passando pela pedra, ela desvia, contorna a pedra, e ela vai, todo dia. Quantas pedras nós vimos ao longo do caminho lapidadas pela água? E nós brigamos com os nossos problemas, nós brigamos com as nossas situações. Na verdade, a gente ora, pede que o Pai nos fortaleça, e não tem jeito melhor de nos fortalecer do que nos desafiando. Cada dia um pouco mais. Cada dia um pouco mais. Então, voltando ao exemplo da água, na hora que cai uma árvore, aí todo mundo fala assim, agora o rio secou, o que a água faz? Ela vai represando, represando, e depois ela passa por cima. Nós podemos fazer isso. Não é represar e estourar, não, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso aqui, não. Né? Eu estou falando de nos represarmos, juntarmos força. Eu gosto muito de uma frase, agachar para poder saltar. Quem já nadou sabe que o nadador, né, ele ele fica em pé ali na raia, mas na hora que ele vai fazer o salto, ele agacha e joga os braços para frente na maior velocidade possível, para ele sair o mais rápido possível e bater na água o mais plano possível, para ele não ter atrito. Aprender a fazer isso. Aprender a agachar para poder saltar. Tudo que acontece conosco no dia a dia é para o nosso aprendizado. Agora, mas por que acontece comigo? Por que acontece só comigo? Não é porque, é para quê? Para que acontece comigo? Para a gente aprender a ser água. Para a gente aprender a prestar atenção para onde que ela vai. Para onde a água vai? A água que passou aqui no Rio de Varginha, aonde que ela vai? Qual que é o destino dela? Alguém sabe? É o oceano.
Para onde eu estou indo? Eu estou indo para o Pai. Existe um livro judeu, inclusive, que fala Deus em busca do homem, né? Nós ainda temos uma vantagem, o oceano não está em busca do rio, não. Mas Deus está em busca de cada uma das nossas almas, de cada uma das almas que estão aqui na Terra. E não só na Terra, mas no universo. Então a frase, Deus em busca do homem, é real. Só que o que eu faço? Eu paro para brigar com a pedra, eu paro para brigar com o toco, eu paro porque eu estou evaporando, eu paro porque eu estou virando chuva, eu paro porque eu estou virando gelo. Eu paro. E não é esse o objetivo. Tem ele é moralista, vamos falar assim, né, lá da francês, chama Le Rochefoucauld, acho que ele fala assim, mais importante é estudar os homens do que os livros. Por quê? Porque nós, os seres humanos, nós somos muito especiais, né? Cada um, tem uma diferença, tem um jeito. Até as pessoas que a gente fala, nossa, se nascesse do mesmo pai, da mesma mãe, não parecia tanto, e são amigos, né? Por quê? Por causa daquela afinidade espiritual. E são pessoas que se dão bem na vida, por quê? Porque elas não param para, eu brinco assim, não para catar os cacos, né? Elas continuam. Então, essa é a minha proposta para nós hoje. Repensarmos essa nossa atitude perante as coisas que têm nos acontecido. Porque as coisas que têm nos acontecido é justamente para isso, é para nos melhorar, é para nos desafiar mesmo, é para ver se a gente muda o rumo. Igualzinho acontece com o rio. Aliás, o rio, ele tem fenômenos que acontecem com ele, né? Ele vai naquele zigue-zague exatamente porque é ele que vai criando empecilhos para ele. E aí, opa, aqui está ficando, então deixa eu desviar para cá. Opa, aqui está ficando difícil, eu desvio para cá. Nós podemos fazer o mesmo. Lembrando que as nossas escolhas podem sim acontecer escolhas erradas. E vão acontecer por quê? Por causa daquilo que eu falei no começo e que Lázaro nos falou. Ele falou o quê? Gente, tem instinto, tem o lado da corrupção, né? Quem de nós não faz uma fofoca? Não, mas eu não faço fofoca, eu comento. Eu só estou te comentando, não é assim? Não é verdade? Somos assim. Não precisa ter vergonha, não. Eu brinco que se tirar de mim as qualidades que eu tenho, que ainda deverão ser lapidadas, eu caio. Porque eu ainda não consegui pôr outra coisa no lugar. Não deve ser muito diferente com vocês, né? Ou é só eu que sou assim? Porque eu não tenho defeito, eu tenho qualidades a serem lapidadas. São essas qualidades que me trouxeram até aqui. Eu estou melhorando e tentando mudar essas minhas qualidades para elas me levarem mais longe. Uma delas é sobre o amor. A música falou, pelo amor renasceremos. Isso vale para todos nós. Todos nós. Hamed, ele fala que todo fenômeno psíquico pode ser explicado por reflexos de experiências e combinações destes. Os reflexos de experiências demarcam as emoções. As emoções criam ideias. As ideias geram os comportamentos e as palavras que comandam os atos e as atitudes. Somos, no presente, por consequência, herdeiros diretos do acúmulo de nossas experiências, com possibilidade de alterar-lhes, no futuro, a qualidade, a amplitude, a direção com vistas a atingir a felicidade plena. Hamed. Somos capazes disso? Somos. É disso que nós estamos falando aqui. Essa nossa capacidade de fazer escolhas, mesmo que erradas. É essa nossa capacidade de instruirmos. Para quê? Para fazermos melhores escolhas. É aquela velha máxima. Para que eu leio a Bíblia? Para eu me melhorar moralmente. Mas para que eu preciso melhorar moralmente? Para eu poder estudar a Bíblia e tirar de lá novos aprendizados. E esse ciclo vai acontecendo, e eu vou melhorando. Esse é o processo. Devo desistir? Não. Devo brigar com as coisas que encontro no caminho? Também não. Não é esse o objetivo. O objetivo, lembrando mais uma vez,
ao nosso aprendizado. E o legal é, assim como a água, toda ela tem que chegar no mar. Então não adianta eu chegar sozinho. Toda ela vai ter que chegar no mar. Todos nós teremos que chegar à depuração, juntos. Porque não adianta eu falar, azar do Quincas, problema dele. Não. Eu tenho que ter paciência com cada um do meu caminho. Porque às vezes eu sou a pedra do caminho de alguém. Vocês já pararam para pensar quantas vezes você foi a pedra do caminho de alguém? A pedrinha de tropeço? Na hora que a gente para para pensar, é estranho, né? Que a gente está sempre vendo o outro como pedra no nosso caminho, né? Mas e eu sendo pedra no caminho de alguém? Somos. Mais do que imaginamos. E às vezes somos pedras no caminho de alguém por inocência, por ignorância, porque ainda estamos nos estágios iniciais. Quer dizer, vamos ser otimistas, né? Vamos falar que nós estamos no meio do caminho, já que nós estamos passando por um processo de transição do planeta. Mas concordam que de vez em quando a reação que você tem é distinto. Mas meu Deus, se eu tenho reação distinta até hoje, então ainda estou na origem. Sim, mas também você tem reações de muito sentimento. Ah, então eu já estou depurado? Não, não é tanto assim, né? Menos. menos, né? Então, o que eu digo para as pessoas é isso. Nós vamos esse bolo, essa névoa, essa coisa embolada, todos nós. Mas é isso que faz a humanidade melhor. Eu dei uma dica no último estudo para o pessoal assistir o filme Human, que o Google patrocinou, né? Humanos. Tem ele com legenda e tudo. O que é o filme? O filme é uma câmera focada de forma tal que só pega o rosto da pessoa. Então é como se você tiver uma televisão grande, é como se você estivesse conversando com a pessoa, você e a pessoa, o olho da pessoa está sempre olhando para a câmera, então a pessoa fica o tempo todo olhando para você. Todas as pessoas que eu falo para ver o filme, o primeiro desafio que eu faço, que a definição de amor está no primeiro diálogo, né? No primeiro diálogo. Na hora que você começa, eu vou acabar tendo que falar, né, a primeira cena, porque não tem jeito. Na hora que você está vendo a entrevista, né, a pessoa dando o depoimento, é um negro. E você vê que é uma pessoa que não tem, ele está falando em inglês, né, e a legenda embaixo. Quem entende inglês, você vê que ele está falando não um inglês coloquial, igual ao inglês britânico, mas ele está falando um inglês carregado de gíria. Então você vê que não é uma pessoa culta. E aí você vai prestando atenção, daí a pouco você vê que é um presidiário. É um irmão nosso que está na cadeia. E que foi dentro da cadeia que ele foi entender o amor. Não é curioso? Não é curioso? E quem ensinou o amor para ele? A mãe da vítima dele. Então eu brinco que eu desafio todo mundo a assistir a primeira entrevista sem chorar. Eu brinco assim. Meu desafio é esse. Normalmente que a pessoa me responde, foi igual o colega nos respondeu no grupo, né? Foi, eu não chorei só nesse não, chorei em vários. Falou que depois que vê esse filme, que a gente viu tanto que a nossa vida é boa, né? Tem algumas cenas lá que são... Não é um filme espírita. É um filme real, que mostra a vida. E não mostra a vida em preto e branco, não, mostra colorido. Mas é real. Coisas que acontecem hoje no planeta. A cena do lixão é um negócio assim que você não consegue ficar olhando a cena muito tempo. E ela acontece. Ela é real. Agora, nós estamos aqui conversando e ela está acontecendo. Todas essas águas terão que correr por o oceano. E quem vai ajudar? Nós. Nós vamos ajudar. E nós vamos ajudar como? Pela colinha do Quincas. Do amor, renasceremos. É assim que vamos ajudar. Na hora que a gente parar de pensar de forma egóica, do meu problema, como se o problema fosse só meu, né? Só eu estou desempregado, só eu que tenho problema em casa, só eu.
Não. Na verdade, talvez você seja o problema. Não estou querendo, né, deprimir ninguém aqui não, tá? Na verdade, pode ser. Por quê? Porque você está sendo mais carvalho, né, aquela árvore frondosa, bonita, mas não tira o pé do lugar, não muda a sua opinião, do que o caniço, que dobra, faz, ajuda. Quem disse que você tem que ganhar a discussão? Quem te falou isso? Mas eu tenho certeza absoluta que está errado. Gente, ele não está errado. Ele está no grau de ignorância em que ele se encontra. Ele não está errado. Errado está você, de tentar fazer uma pessoa que ainda não atingiu o seu grau de discernimento chegar aonde você quer que ela chegue, agarrando pelos cabelos. Foi por isso que meu cabelo acabou. De tanto que o pessoal me agarrava pelos cabelos para fazer. Na hora que eu parei, eu falei, não, ninguém põe a mão aqui mais não, porque senão acabou. Entenderam? A gente tem que prestar atenção que cada um vai ter seu tempo. E é isso que ele fala. Cada um vai fazer o seu curso no rio. Cada um vai ter seu tempo de evaporar, cada um vai ter seu tempo de chover. E o detalhe é o seguinte, tem hora que a pessoa está evaporando e eu quero que ela comece a chover. Gente, ela ainda não chegou nem lá em cima, como é que você quer que ela caia? Ela não vai cair. Não está na hora dela ainda. Aí então eu desisto dela, não, fica do lado. Você não sabe a hora que ela vai pedir socorro. Fica do lado, esteja disponível. Peito aberto, mente aberta, principalmente assim, aquele coração grande. Dê conselho. Gente, conselho, tá? Não é aquela, como é que a gente fala, né? Não é fazer prosélito não, tá? Conselho. Ô fulano, o que você acha? Mas você quer minha opinião mesmo? Não, é sério, quero. Aí você fala, o cara começou a brigar, você cala a boca. Na hora que ele terminar de brigar, você fala assim, é outro ponto de vista, é mesmo, não havia pensado, vou pensar sobre isso. Mas pelo menos você já deixou uma semente, um recado. Tem aí um papelzinho que foi distribuído aí, né? Por que sofremos? Vocês viram o que o Espírito falou? Vocês viram o que o Espírito falou? Por que sofremos? Tem um punhado de gente olhando de novo. Olha o último parágrafo só. Só o último. Não precisa ler os outros não, porque senão deprime. Só o último parágrafo. Por que sofremos? Somos nós. São as interpretações que nós damos a cada uma das experiências que nós passamos. Gente, passar necessidade financeira nesse país. É só eu? Hein? Tirando o homem lá dos 54 milhões, que não tinha onde mais guardar, alugou um apartamento para guardar dinheiro. A humanidade inteira. E normalmente acontece por quê? Por causa das nossas escolhas. Que tipo de escolha? Eu tenho um padrão, né? Aí o que eu faço com o meu padrão? Eu gasto um pouquinho acima do meu padrão, fico endividado, e depois eu não sei por que eu estou passando aquilo. Uai, devia saber, né? Matemática. É igual caixa d'água, né? Como é que é? Caixa d'água a gente consegue, né? Se você só tirar a água e não colocar água na caixa d'água, o que acontece com ela? Seca, né? Mesma coisa é o dinheiro, tá? Não tem diferença não. Dinheiro é igual água. Não pode ficar parado senão fede, realmente tem que circular para a economia, né, melhorar, aquela coisa toda, isso está real, mas tem que ser usado igual água, com parcimônia. E aí o que a gente faz? Enfia os pés pelas mãos, compra o carro que não precisa. Quantos compram o carro que não precisa? Só eu, né? Se bem que meu carro é de 2010. Compra o carro que não precisa. E depois fica pagando uma bíblia assim, de financiamento para o banco. E o carro é seu? Não, é do banco, gente. Só depois que você acabar de pagar. É seu. Entenderam? Então, o que eu estou mostrando para vocês? É aquele lado seu corrompido te ajudando a fazer a escolha. Mas corrompido? Quando eu falo corrompido, é porque ainda não desenvolveu aquelas qualidades morais que o Cristo tanto prega.
Não estou falando de corrupção, nessa corrupção política, não. Estou falando de corrompido moralmente falando. Aí você faz aquela escolha que tem mais a ver com o seu ego do que com a sua necessidade. E aí, é essa corrupção que eu estou falando. Então, é o seu lado corrompido te ajudando a escolher. Vai escolher coisa boa? Não vai. Por que é importante, então, nós nos instruirmos? Porque o Espírito Lázaro deu a dica, porque depois que você se instruir, corre um risco muito grande de você se depurar. E aí o que acontece com minhas escolhas? Elas começam a melhorar. E o que acontece com o leito do rio onde eu estou? Ele começa a ficar mais fácil. É ou não é? Então, continuando aqui o nosso estudo, o Hamed fala mais um pouquinho. Né? Ele fala, os antigos sábios perceberam que no fato do bem viver, o que impera é a flexibilidade. Tal como faz a água o melhor modelo de fluxo da natureza. Durante as estações do ano, o que percebemos é seu movimento contínuo em todas as suas manifestações. Rios, lençóis freáticos, lagos, marés, neve, degelo, nuvens e evaporação. Se a vida é transformação, variação, ciclo e impermanência, o que rege a existência humana também são as oscilações sucessivas e flexíveis que obedecem a uma ordem providencial. É bom lembrarmos que as almas mais fortes são as mais maleáveis, abertas a mudanças e a novas informações. Eu havia esquecido do lençol freático, né? Às vezes não tem problema, de repente a pessoa está no lençol freático, você está achando que ele está todo fechado? Não, ele está armazenando a água dele, para poder brotar novamente e começar um novo ciclo. E aí a gente vai lá e desrespeita e quer cavar uma cisterna. Não, porque eu tenho que chegar e eu tenho que... Calma, esteja disponível. Esteja disponível. Mas lembrando de respeitar a individualidade de cada um. Quem me ensinou isso com bastante didática foi minha esposa. Eu sou engenheiro. Engenheiro, o sonho de engenheiro é uma caixa de ferramenta e parafuso. Porque aí pode consertar. Entendeu? Então, se tem uma caixa de ferramenta em parafuso, você vai lá, vai desparafusar, vai desmontar, vai lubrificar, vai fazer... E vai funcionar. Isso é engenheiro. Agora, você já imaginou engenheiro tentando consertar os outros? Nossa, que tragédia. E quem me ensinou? Minha esposa. De vez em quando ela pegava, puxava a orelha, falava. Não tão doce. Mas falava. Sempre disponível. Sempre do meu lado. E aí, fomos juntos, construindo um processo. E como deu certo comigo, por isso que eu falo, gente, vai dar certo. Eu era muito cabeça dura. Lembra? Cabeludo. Muito cabeça dura. E agora eu consigo ver algumas coisas que antes eu não via. Então, quando eu falo da gente fazer esse trabalho, fazer esse processo de acreditar, né, que o outro vai ter também o momento dele, a teofania dele vai acontecer, de repente a dele não vai acontecer nessa encarnação. E se for na próxima, é bom que você crie com ele assim, uma relação muito boa. Por quê? Porque aí facilita a próxima. Tem um amigo meu que fala que tem gente que vai predatando, né, para a próxima encarnação. Na próxima eu faço. Na próxima eu faço. Então já deu tanto pré-datado para a próxima encarnação que ele já vai entrar devendo, não é isso? Então, não tem problema. Às vezes você vai ser, né? Essa foi para você preparar o terreno, porque o seu plantio, sua colheita vai acontecer na próxima. Quantos livros espíritas nós lemos e que isso aconteceu? A pessoa plantou numa encarnação e colheu na próxima, né? Os livros da Ivone mostram isso. Algumas, infelizmente, plantaram coisas ruins e foram colher na próxima a coisa ruim que plantou, né? Mas em alguns outros casos não. A forma como viveu com aquele, vamos dizer assim, inimigo, é que melhorou a próxima encarnação em relação à vivência dos dois, né? Então, quando eu falo isso da gente estar disponível,
né, da lei do amor, a carta aí do Paulo, isso tudo que nós estamos falando, o que eu estou dizendo? É possível. É possível. Na hora que eu começo a compreender que o outro, ele não faz aquilo, a famosa frase, não, mas não é possível, está fazendo isso para me irritar. Né? Olha só eu que falo essa frase. Não é verdade isso. Ele não está fazendo isso para te irritar. Não, mas eu conheço ele. Ele faz isso para me espisar. Não é. É o nível da ignorância espiritual que ele está, é que faz isso. Entenderam? Ele está no nível de ignorância espiritual que ele acha que está correto o que ele está fazendo. Ele ainda não conseguiu discernir a bobagem que ele está fazendo. E lá vamos nós brigar com a pessoa. Gente, sejamos água. Deixa ele no estágio dele. Eu tenho uma pessoa que eu ajudo, que é muito engraçado. Eu brinco que é atendimento fraterno à distância. Né? A pessoa, ela acha que eu mando as frases para cutucá-la. Gente, deixa eu confessar um negócio para vocês, e não é que é verdade. Porque quando você manda alguma coisa para alguém, você manda para quê? Você manda para irritar? Não, você manda para cutucar, para fazer a pessoa pensar fora do quadrado. Mas de qual quadrado? Do quadrado dela. Não do seu quadrado. Você já entendeu. Aí você manda para a pessoa, pô, gente, que coisa bacana. Nossa, isso é aquilo que eu estava conversando com o fulano. Aí você manda. Mas não é para irritar, é para cutucar mesmo. Pode ser que essa frase chega no momento que a pessoa está precisando lê-la. Agora, pelo amor de Deus, não é corrente, não é mandar 7 mensagens porque achou 7. Não enche a caixa da pessoa. Deixa ela uma tá bom, umazinha, né? Aí você manda uma frasinha para a pessoa, fala, olha se faz sentido. Esse texto que vocês receberam, isso saiu hoje no nosso Evangelho no Lar, né? No estudo lá de casa. Então, como eu já conversei sobre esse assunto com 2 pessoas diferentes que moram, né, longe de mim, eu mandei para eles. Não deu outra. Nossa, bateu com aquilo que nós estávamos falando. Bateu. Não é verdade? Então, assim, a pessoa está preparando, você está sendo o que na vida dela? Você está sendo aquilo que eu falei, você está disponível. Se você sabe que aquilo que você vai mandar vai irritar, vou repetir a frase, você já sabe que aquilo que você vai mandar vai irritar. Você vai mandar? Não vai, né? O cara é fã do Temer. Aí você vai mandar alguma coisa que fala mal do Temer. Para quê? O que você vai ganhar com isso? O que eu mais vejo é grupinho se agredindo com coisa de política. Para quê? Já não basta o que está acontecendo no planeta, então tem que ter mais as suas verdades. É isso. Para a gente acabar de infernizar o trabalho da espiritualidade maior que está tentando, né, voltar o Brasil a uma vibração melhor e tudo mais. Não, tem que ter a sua participação de mandar cutucar o outro, para tirar o outro do sério. Não faça. Não faça. É sugestão. Não tem que fazer não, tá? Veja seu grau de evolução, veja que grau você está, e se você se sente bem irritando o outro, faça. Fazer o quê? Né? Eu acho que não devia, né? Mas se seu grau de evolução está desse jeito, uma hora você vai tomar, né? Não é assim? O Carvalho caiu, tá lembrado da história no início? Então, quando eu falo essa parte, a gente brinca aqui, né, na frente, na hora que a gente vem conversar, é muito importante que aquele vigiar e orar, ele aconteça o tempo todo. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, às vezes você quer acertar e você irrita. Às vezes você quer acertar e você magoa. Quantas vezes você já fez na melhor das boas intenções e a coisa dá para os narizes? Não é verdade? Eu aprendi o seguinte, na hora que eu vejo que já começou a dar errado, eu já volto pedindo desculpa, não foi essa a intenção, tento explicar, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de ler entre linhas, né?
Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Você sabe como é que é essa história, né? Então na hora que eu vi, deu alguma confusão, eu já volto. Não foi isso que eu falei, não, hein? Eu falei isso, para ver se ali mesmo já acaba, né? Por quê? Não precisa. Eu não preciso, eu vou repetir, eu não preciso estar certo o tempo todo. Eu gosto de estar certo pelo menos um pouquinho, né? Para não ficar deprimido. Mas o tempo todo não. Né? E eu aconselho ser o mesmo com vocês. Porque se nós formos o dono da verdade, o que vai acontecer? Pronto, você já não precisa mais ficar aqui. Você já pode ir embora. Você já é dono da verdade. Você já sabe tudo. Não precisa aprender mais nada. Então é muito interessante quando a gente é cutucado, principalmente por uma pessoa que tem uma opinião muito diferente da nossa, porque ele nos tira do nosso quadrado e nos faz ver coisas que antes a gente não via. Mesmo que quando a gente olha o que a gente está vendo e descobre que aquilo nos irrita, fala, opa, mas está irritando o quê? Meu espírito ou meu ego? Minha vaidade? Meu orgulho? Opa, então está me fazendo bem. Não é verdade? Estou descobrindo coisas que antes eu não sabia sobre a minha pessoa. E continuando, ele fala, não existe o caos. Em todas as coisas reina um ciclo, um propósito ou trajetória em completa harmonia. Às vezes temos a impressão de que a desordem e a confusão mental invadem nosso reino interior. Mas se olharmos no nível mais profundo, percebemos que tudo está em plena concordância. A dureza, a agitação e o tumulto provêm da postura ególatra da visão humana. De modo geral, as pessoas resistentes podem estar sendo assaltadas por fortes imagens mentais de situações de inflexibilidades vividas no lar ou outro local. Quando uma criatura associa um fato recente a uma situação registrada anteriormente, ainda que não se dê conta disso, seus sentimentos agem imediatamente como se ela estivesse vivenciando o próprio fato precedente. Ou seja, talvez essa confusão mental que a gente está agora, talvez essa dificuldade de sintonia espiritual tenha a ver com experiências passadas nossas e que nós estamos analisando por amostragem, né? Eu brinco o seguinte, a gente vê a foto e quer explicar o filme e a gente está analisando por amostragem e chegando à conclusão que tudo está errado e que não era assim que deveria ser. Em vez de parar, pensar, para que estou passando isso? O que vou tirar de aprendizado? Vocês concordam comigo? Ou hoje está quente, ou toda hora estou bebendo. Vocês concordam que todos nós estamos passando por dificuldades, cada um com dificuldades diferentes? Doença, por exemplo. Será que é só eu que adoeço? Será que não tem casos bem piores do que a minha doença? Mas, nossa, você não está entendendo. Eu estou com câncer. Eu sei, não é uma doença fácil. Mas vamos visitar junto um CTI? Para ver se a sua doença é pior? Eu não estou menosprezando a sua dor. Muito pelo contrário. Eu estou tendo compaixão pela sua dor. Eu sei que a sua dor é real. E a sua dor e a sua interpretação de dor é diferente da minha. Também sei disso. Mas o que eu gostaria é que cada um de nós fortalecesse o espírito para nós aproveitarmos melhor o aprendizado. Se nós fraquejarmos, se nós perdermos o foco, se nós ficarmos focados no que a gente vê, a gente perde o foco na parte mais importante, que é o que nós não vemos. E ele é que está nos transformando no nosso dia a dia. O Paulo falou, quando ele escreveu para a comunidade dos Coríntios, ele falou, olha, presta atenção onde vocês estão pondo foco. Cristo, o que ele virou para nós e falou? Gente, para de ajuntar coisa na terra. Ajunte coisas no reino do Pai, que a traça não, nem a ferrugem há de comer. Vários luminares espirituais que passaram pela terra nos deram várias dicas a respeito disso. Da gente parar um pouco
de pensar no lado material e começarmos a pensar no nosso lado espiritual. O Oswaldo está mandando eu vender tudo e dar aos pobres. Não, o Oswaldo está falando isso aqui não. O que o Oswaldo está falando é foco. Estou falando aonde você vai pôr seu foco. Perdi o emprego, joia. Mas perdeu a saúde? Não. Então, arregaça as mangas e vamos para o campo. Todos nós. Eu fiz tudo, eu olhei no médico. Estou desenganado. Opa, então está na hora de você começar a orar. Quem foi que falou aqui uma vez aqui na frente? O próprio médico virou para a paciente e falou assim, olha, você acredita em Deus? Aí a pessoa falou assim, acredito. Eu falei, então agora você está na hora de orar, para Ele abençoar as minhas mãos, porque entre a sua doença e a misericórdia do Pai, sou eu um instrumento. Então eu preciso de muito das suas orações. É um médico que não é só médico do corpo, mas você concorda que é um médico do espírito? Você concorda que o foco dele, ele não perdeu o foco, que ele vai ter que cuidar do corpo. Mas você concorda que ele virou para a pessoa e deu a ela um alento a mais? O que eu faço quando a pessoa chega perto de mim e começa a falar do problema dela? Eu a ouço com empatia ou eu aumento? Ela começa a reclamar do marido. Aí ela termina e eu falo, não, mas você esqueceu de falar isso, aquele salafrário, não sei o quê, e começa a falar mal do marido, da pobre, da coitada. Em vez de falar, calma, vamos ver o que está acontecendo, vamos conversar. O que eu faço? Eu não jogo lenha na fogueira? Às vezes eu não faço isso. Então o que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui que nós temos que continuar tentando. Eu estou falando aqui que nós temos que fazer tudo isso, mas nós não podemos perder a fé. Quem está no comando? Sou eu? Será que eu tenho essa petulância de falar que eu estou no comando? Não estou falando aqui, que não tem uma grande parcela da minha responsabilidade, porque tem, mas sou eu que estou no comando. Eu brinco que o espírita, com essa tal de lei de causa e efeito, às vezes ele é muito fatalista. Entre a causa e efeito existe a misericórdia do Pai. O que você faz à vista, o Pai pode cobrar de você a prazo a perder de vista, e você nem notar que está pagando. Então, nem atos errados, assim, glamourosos que você tenha cometido, não preocupa com isso. Preocupa com agora. É disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos conversando aqui sobre a gente ficar focado, fazer a nossa parte, nos instruirmos para fazer melhores escolhas. E aí, essas angústias que a gente sente, que nós sentimos angústia, pelo menos eu sinto, esses momentos que eu acordo de madrugada, perco meu sono, ele fica mais fácil, porque eu aproveito para conversar com o Pai. E aí, Pai? Estou entendendo nada que está acontecendo, mas estou junto. É o famoso hashtag tamo junto, né? Não é assim? Não é desse jeito que a gente fala? Tamo junto, Pai. É só você me dar uma dica. Me dá a dica que eu estou fazendo. Como é que foi a frase do Paulo? O que queres de mim? A hora que o Cristo fala assim, Paulo, 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 por que me persegues? O que queres de mim? Não é assim? Então, o Emmanuel, ele fala uma parte muito interessante, que é o seguinte: instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor, no império da sublimação que nos aproxima de Deus. E por que eu preciso ter fé? Aí o Hamed é que dá a dica. Hamed fala, às vezes, quando o vento da renovação começa a uivar, não temos certeza de que as transformações serão para melhor. Apesar disso, devemos nos entregar, mesmo quando não sabemos aonde as mudanças irão nos levar. A providência celestial tem um plano só para nós, e as ventanias nos conduzirão aonde precisamos ir. Em certas ocasiões, é necessário retirar os remos da água e confiar à embarcação divina.
Então, depois que eu fiz tudo, depois que eu fiz toda a minha parte, depois que eu me instruí, depois que eu me esforcei, e a coisa ainda fica complicada, pega o remo, joga para dentro do barco e aguarda. Quem está no comando vai levar o barco para a praia correta. Tenha certeza disso. Essa fé que a gente adquire, essa conexão com o Pai que a gente adquire através da oração, da gente mantendo o espírito nosso de uma forma mais focada, de uma forma que a Amáveis nos contou com bastante maestria, né? O poder da oração. Utilizemos essa ferramenta na hora que colocarmos o remo, tirarmos o remo da nossa água e voltemos a confiar no Pai, porque Ele vai fazer o melhor para nós. É o que eu desejo a cada um de vocês, é que essa confiança no Pai se fortaleça cada vez mais. E que sejamos nós luz e instrumento da seara do Pai na vida dos nossos irmãos. Porque com o amor, literalmente, renasceremos. Muito obrigado.